Mas 2002, para mim, ele é o mais importante da história depois da era Pelé. Legal, entendi. Porque resgata a dignidade do clube. Aquele time de 2002 resgatou a dignidade do clube, de uma história maravilhosa. Por quê? Um clube que vinha de um investimento muito alto, não deram certo. Um clube que estava muito endividado. Um clube que vinha passando muita dificuldade. Aquela geração pagou um monte de coisa. Não só financeiro. Títulos. Entregou também coisas. financeiro, mas com a conquista, o torcedor do Santos, que nem nós começamos aquela história, podemos dizer assim, o torcedor do Santos, cara, o cara encontra a gente até hoje aí na rua. Agradece. Tem cara que chora. Ele fala, mano, o mais velho, né? Sim. O cara fala, aquele título pra mim eu renasci naquela conquista. É basicamente isso. Mas é muito curioso, né, cara? Porque assim, vocês classificam em 8º e eu me lembro de... O Gama ganha do Curitiba de 4-0 e o Gama rebaixado. O Gama. O Gama de Brasília. O Gama. Tinha o último jogo, era Gama e Curitiba. E Curitiba. O Gama rebaixado ganhou de 4-0 do Curitiba. Nós ganhamos E do vocês São Caetano. classificaram. E aí vocês classificam. Não, é muito louco isso, cara. Isso é o formulismo, né? Hoje é ponto corrido, não aconteceria mais. Porque vocês acabam em 8º, mas vocês vão crescendo demais naqueles mata, né, cara? E fizeram uma reunião antes do campeonato para direito de transmissão. Ninguém queria o Santos. Só ficou com o canal fechado. Caralho, velho. Só canal fechado. Os primeiros 3, 4 meses, ninguém via jogo do Santos. Deu 4 meses, o time virou sensação. Sensação. E só tinha pay-per-view, só canal fechado. Virou um brigueiro. Foi uma das maiores vendas de pay-per-view da história. Porque todo mundo teve que comprar para ver o jogo do Santos. Para poder ver o jogo do Santos. E aí todo mundo cobrava que tinha que ter o Santos que neve aberto. Então, sabe assim, foi uma história... Essa foi uma das histórias. Então, foi uma loucura. Porque era um time, pô, a gente ia pro aeroporto, os caras falavam, o que é esse time de juvenil aí, do Santos? É esse time aí que vai jogar o Brasileiro? Pô, os meninos andando, nós andando, os meninos, eu tinha 21 anos, andando no aeroporto, o nego não pedia um autógrafo, pô, não tirava uma foto, Também só tirava quem foto era com o os Leão. cara? Só O Leão era o conhecia técnico, né? Só conhecia o Leão, cara, era bem engraçado, nós parava na padaria. Mas, cara, é que assim, vocês foram crescendo de tal forma. O Robinho e o Diego, eles entram quando no time? Quem sobe o Diego Robinho é o Celso Roth. É o Roth, né? É o Roth que sobe. Eu já gravei com ele, ele se levantou pra falar isso. Não. Só pra avisar. Não, é que tem gente que às vezes Não, é legal esquece, fazer né? a justiça. Lógico, é justiça. Tem que valorizar. E o Celso Roth que sobe, a estreia dos meninos é com o Celso, né? E aí, cara, pra você ter uma ideia, aí, desse time de 2000 e 2001, Rincon, Claudio Omiro, Márcio Santos, Edmundo... Nossa, olha o investimento. Caio Dodô, Carlos Germano, Russo, tudo cara que na época era de seleção, pô. Você é experiente pra caramba. E aí, quando 2001 acaba, o Santos precisa passar por uma reformulação absurda. E aí, dessa galera do título de 2002, cara, de 2001 ficaram 17 jogadores só. O Leão apresentou no Santos, tinha 17 jogadores. Nossa, no vestiário. O grupo geralmente é apresentado com 30, 32. Dos 17, 6, 7 jogadores eram os titulares da conquista do título. Eu, o Renato, Léo, André Luiz, quem mais? Fábio Costa, que era a reserva do Carlos Germano. Sim. Quem mais que tinha que eu estou esquecendo de alguém? É basicamente isso. Que aí depois tinha o William, aí tinha o Wellington, tinha uns caras da base que subiram também, que aí depois já estava o Diego Robinho. O Alex, o Leão, teve uma discussão com o cara da base, com o treinador da base na época, que o Alex subiu para treinar um dia, e ele falou, eu queria aquele Alex o zagueiro de novo para treinar. E o treinador do Júnior falou, não vou deixar porque eu tenho jogo no final de semana. O Leão ficou bravo e falou, fala para ele que ele vai vir treinar aqui e não vai descer mais. Aí o Alex ficou no profissional. E aí subiu. Aí formou o Alex e o André. O André. E aí que se tornou. O Paulo Almeida é outro. O volante, era o Paulo Almeida e o Renato. E a base do time que ficou. Foi assim. Assim que foi formado o time. O Romário tinha, o Leão tinha pedido o Romário. O Romário? O Leão queria o Romário. O Marcelo falou, presidente, pô, o Romário não tem dinheiro, pô. O Leão tinha pedido o Romário para jogar no Santos. Vai jogar nesse time em 2002.
Cara, o Romário ia jogar com o Diego, Robinho, Elano. Esse aí. Caralho! O centroavante do 2002 era pra ser O Romário. O Romário. Só tinha o William. Não, tinha o Alberto. Não, depois Aí veio o contratou o Alberto. Alberto. Ah, tá. Aí não tem negociação do contrataram o Alberto. O Alberto. O Alberto. Aí, Faz um gol de bicicleta. que foi um cara... Eu costumo dizer que o Alberto foi um cara imprescindível para a conquista. Assim. O Alberto e o Paulo Almeida são, às vezes, caras menos badalados ali, mas foram caras extremamente importantes na conquista. Porque tinha ali, cada Eu me um lembro tinha. desse gol de bike, como se funciona desse gol. Daqui, E as pedaladas, né? Tipo, tem 4-2. várias coisas 4-2. clássicas dessa campanha do Santos. o Alberto ganhou um prêmio lá. Acho que ele ganhou 100 mil reais de prêmio. Por ser o gol mais Não bonito. pagou o café até, nem um café. E quando eu que chuto a bola, eu erro a bola. Ah, é? Eu chuto, eu que chuto, a bola sobe, o Anderson vai tirar a bola, ele dá a bike e faz o gol. Era pra eu ter feito os 4 gols desse jogo. Porra, Eu tia! fiz 2. Esse aí cruzado, eu vou dar a chapada, eu erro a bola. A bola dá e sobe. Aí tira, ele dá a bicicleta. Do outro gol dele, a bola passa cruzado, eu dou um carrinho pra fazer o gol, ele me atropela aqui e faz o gol na minha frente. Tu ia fazer 4 gols. Eu ia fazer os fez 4. 2. Não, foi bom. Tá bom, né? Mas ele não pagou nem o café. Pô, Roberto. O Alberto é brincadeira. Ah, sacanagem. É verdade. Não, Eu cobra falo pra ele, cobra ele. Fala. Chegava pra treinar em Santos de social. Ah, Os é? moleques chegavam da praia, cheio de areia, chinelo. Depois de um futebol, alguma coisa assim. E o cara de terno. Ele chegava de roupa social, sapato, bico fino. Os moleques pegavam a roupa dele, penduravam no ventilador, mano, colocava ovo dentro do sapato. Ah, os moleques, você não tem noção o que os moleques faziam. Cara, Aí aquilo foi passando o tempo, falou, meu, troca vestimento aqui. Tu não vai se adaptar aqui. Não vai, mano. E ele ficava bravo, cara. Ô, meu, mas o que tem na água, assim, da base do Santos, que nasce tanto moleque bom? Ah, é que lá a torcida tem muita paciência com isso, né? A torcida gosta. A torcida do Santos, ela aceita muito mais velho, assim, o cara que é do Santos. Que tem história no Santos, que tem... Ele não tem muita paciência com quem mais velho contratado. Entendi. Ele dá um tempo pro cara ali, mas depois do tempo ele vai ser cobrado pra caramba. O moleque, o torcedor do Santos, ele tem paciência. Ele dá tempo pro Ele moleque. aguarda mais. E, consequentemente, velho, o empresário, todo mundo quer... Da bola aí. Mas eu vou falar pra você que mudou um pouco, porque Não, é os que a outros fase clubes atual, hoje... claro. Não, mas é mas que os outros clubes também, Sim. hoje também revelam, né? a base do Palmeiras tem revelado. A base do Grêmio sempre foi boa. A base do Grêmio A do não Inter é muito boa. Atlético Paranaense. É. Aí você pega Palmeiras, que ganha tudo aí. Não, acho que a base do Palmeiras hoje chama atenção por causa do Estevão e do Endrick, que são 2 bandeiras, né? Assim, recentes. Mas assim, a base do Santos, ela quietinha aí, ela revelou o Marcos Leonardo, ou aquele David Washington, que está no Chelsea. O Joaquim agora. O Joaquim, o zagueiro. Sim, o próprio Sherman, Caio que Jorge. O Sherman agora que tá na seleção. Então, tipo assim, quietinho, o Santos, né? Ele vai não revelando. revela. Eu acho que poderia revelar mais. Se fosse mais organizado, tivesse uma estrutura melhor, eu acho que revelaria mais. É que o Santos está numa... Não, então. Mas é o que eu tô falando, que é tudo um processo. Sim. Se você, assim, é importante, revela. Só que é importante a gente olhar também para quem não revela. Porque tem cara que às vezes se perde no processo porque não adianta só olhar. O Rodrigo, o Yuri, Perfeito, são revelado. 2. Aham. Só que tinha uma geração inteira lá que Gabigol. poderia ser trabalhado, que às vezes poderia não ter jogado no Santos. Vou dar um exemplo claro para vocês. O Tassiano foi jogador do Santos. É verdade. O Tassiano ficou lá emprestado fazia bons jogos, bom treino, o cara pode ir embora. E olha o que anda É um fazendo. cara sensacional, moleque nota 1000, moleque voltou pro Boa, na época, Uhum. voltou pro Boa, jogou os campeonatos, ele jogava, cara, sabe o que eu acho bonito nisso? Que o cara, ele jogava no Santos, ele não ficou, foi pro Boa, ele jogava igual. Não, Cabeça, mesma o foca, Tassiano- mesma coisa. Então assim, onde foi, jogou bem. É verdade. Onde foi, jogou bem. É um cara que todo treinador quer, todo treinador gosta. Então, ele joga várias funções, faz bem. Então, eu vejo assim, se melhora a estrutura, consegue revelar muito mais do que perde. Porque perde muito também. O perder no sentido de perder bons valores e não aproveitá-los. Porque assim, você às vezes olha só pro cara que vale 40 milhões. E você não pode deixar de olhar pro cara que às vezes vai valer 1 ou 2. Porque aquele 1, 2. A história do moleque, o sonho dele é o mesmo do que vale 40. Eu acho que tem que ter um olhar pro de 40 e o pro de 1 igual, entendeu? Porque é um Não, sonho. Eu penso assim. Não, e assim, acho Agora, que... que não deixa de revelar. Pô, legal pra caramba. Nós vamos falar aqui Felipe Anderson, Rodrigo, Yuri Alberto,
Neymar, Robinho, Diego, Elano. Alex. Não, eu não sou da base do Santos. Mas foi revelado. É, É Guarani, não é? Do Guarani. Guarani. Então aí você pega, nós vamos ficar falando aqui, Felipe Anderson, que está aí agora no Palmeiras. No Palmeiras, Aí você pega o time do Flamengo, é metade do Santos. É. Entendeu? É o Gustavo Henrique, Gabigol, por aí vai. É verdade. Entendeu? Então assim, só que eu acho que tem que melhorar a estrutura, melhorar tudo que precisa um pouco de Ô, Elano, processo. quando tu foi técnico, a gente vai voltar de jogador também, mas só para pegar a base, tu é um que dá oportunidade ao Rodrigo e ao Yuri. Tô certo? Nesse processo? Dentro dessa tua linha, assim, o que tu tentou fazer, não conseguiu, o processo engole, é complicado mesmo, porque são dois moleques que, assim, a gente não precisa discutir a qualidade dos caras, principalmente a do Rodrigo, né? É bizarro. Sim. Não, então, a minha decisão de... Eu vou Dorival comendo, tá? E aí depois tu vai comer também. Eu vou comer. O Dorival era o treinador. Perfeito. Então, quando eu paro de jogar, eu estava jogando com o Dorival. Eu paro de jogar e pergunto para ele, falo, professor, eu quero parar de jogar, mas eu queria continuar trabalhando no futebol, eu posso trabalhar na comissão, e o pessoal do Santos quer que eu trabalhe como auxiliar da casa. Pô, pode, claro. Então eu iniciei em janeiro, já pensando em parar em dezembro. Na minha cabeça já tinha se desligado. E eu começo a trabalhar. Nesse processo, eu já começo a ir na base, em períodos de folga do profissional, eu já começo a acompanhar, tal. E tô vendo. Aí vou ver lá, converso com os treinadores. Então eu tinha uma conexão com os treinadores da base. E eu já comecei a fazer umas anotações e fui vendo quem era quem. E quando eu parto para esse lado técnico, vamos dizer assim, da comissão, eu fazia poucas coisas no profissional. Eu mais acompanhava o treino ali, auxiliava o que precisava ser feito. E eu dava muita ênfase na base, para poder fazer essa transição de jogadores e levar as informações para o Dorival. No Santos, importantíssimo isso. E aí eu sempre passava para o Dorival assim, falava, professor, jogava quarta, o que vai fazer na quinta-feira? Ele falava, vou fazer o treino tal, posso trazer 2 moleques da base, do sub-15? Pode. Aí eu pegava o moleque, o Pirani. Sim. O Pirani, que está nos Estados Unidos agora, que jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense. Treinou comigo com 13 anos de idade do profissional. 13? Que foi fazer um treino de coringa. Eu falei, professor, tem um moleque na base aí no sub-13, ali, sub-14, o moleque é bom. Quer dar uma olhada? Me ajuda aí só para o senhor ver como é que é. Caramba, eu pedia velho. para os caras me ajudar. Puta, moleque, qualidade. E esse é um menino que eu acho que o Santos perdeu, entendeu? Poderia ter aproveitado melhor. Caralho. Entendeu? Então, esse é um exemplo bom, que é o moleque que tem um puta potencial, que ele acabou sendo usado em momentos errados, que as coisas vão, e um moleque bom que eu acho que o Santos poderia ter muito mais lucro, vamos dizer assim, que é o que visam, lucro, né? Eu viso a história e o sonho do menino. Lógico que o clube precisa ter o lado financeiro. Então, eu comecei a fazer todo esse trabalho e comecei a agregar a base profissional, base profissional, base profissional. Então, todos os moleques, em um ano, do sub-15 ao sub-20, treinaram no profissional. O Rodrigo foi o último. Por quê? Porque eu fiz o processo inverso. Eu já sabia que o Rodrigo era a estrela Da companhia. da companhia. Todo mundo, esse cara é bom, né? Já se falava nele lá na base. Só que eu ó. falei pra ele, eu fui um dia nele e falei, cara, calma que vai chegar a sua hora, mas eu preciso levar os meninos, porque também dá essa valorização pro moleque que às vezes não acredita que vai lá. Sim, entendi. E vários moleques, o Bambu é um processo desse, que depois o Santos Zagueiro. perdeu, o que estava no Vasco, Atlético Paranaense, Sim. jogou no Corinthians, é um cara que o Santos poderia ter feito o negócio e perdeu, entre outros. Mas assim, aí o Rodrigo, eu já sabia que ele ia subir e ia ficar. Ele era ataque do Sub-17, era o Rodrigo e o Yuri. E o Caio Jorge era do Sub-15. Caramba. Então, subiu o Rodrigo, subiu o Yuri, para treinar, o Dorival, eu falei, professor, os 2 meninos, tal. E aí aconteceu tudo no meio do futebol que a gente já sabe. O Dorival é demitido, aí me chamam para ser treinador. Eu falo não, eu vou assumir 1 ou 2 jogos, vocês contratam outro treinador, porque eu não tenho no curso, não fui preparado ainda, tal, eu tenho condições, mas nunca fui treinador, então eu acho que eu preciso passar uns processos. E aí acontece assim, nesse meio tempo, o que eu faço? Eu deixo o Rodrigo e o Yuri no profissional. Como eu tive esse período aí de uma semana como treinador, eu fixei eles no profissional, falei, vocês não descem mais, fica aqui. E aí, rapidamente fizeram um contato com o Levir, e eu entrei em contato com o Levir, aí fui pro jogo do Botafogo, ganhei o jogo do Botafogo em São Paulo. Fomos pro jogo do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ganhei o jogo do Atlético Paranaense 2-0 lá. E aí eu vou jantar com o Levir, e nós viemos junto para Santos. E aí passo todo o relatório pro Levir,
Falei, Levi, subir esses meninos, tal. Ele falou, não, deixa aí. O Rodrigo, no primeiro tempo, ele faz 3, 4 gols. Campo reduzido, ele destrói o treino.